Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, né? É sempre bom. Os comentários de vocês são sensacionais. Ajudam muito, viu? Ajudam muito aí. Eu ganho aulas gratuitas, na verdade, né? E assim eu vou aprendendo. Eu acho que eu saio mais na vantagem, hein? Tem um monte de professor aí me ensinando aí. Muito bom isso. Eu fico feliz porque eu sou abençoado, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é uma coisa muito importante. Por quê? Em relação ao final dos tempos, que nós sabemos, né? Estamos vivendo esse final dos tempos. Agora, quanto tempo vai durar esse final do tempo? Não sabemos, só o Eterno é que sabe dizer, né? Dia e hora é com ele, né? Mas a Escritura diz, né? Que Deus abrevia o final, né? Abrevia os dias para que menos gente se percam, na verdade, né? Vamos dizer dessa forma. Por quê? Porque o final vem com muita força, muitos enganos. Por quê? Porque a tecnologia está cada dia mais avançada. E através da tecnologia traz muito espanto, muito medo nas pessoas, certo? Uma das grandes forças do mal é implementar medo, insegurança nas pessoas. Isso é um grande trunfo que o mal utiliza, né? Ele tem, porque ele utiliza muito dessa artimanha, ok? Então nós temos que tomar esse cuidado. Não temas. Quantas vezes o Eterno, nosso Criador, falou para os profetas: vá, não temas, não tenha medo, ok? Porque quando você tem medo, você recua. E quando você recua, você não cumpre os mandados do Eterno, não cumpre aquilo que ele determinou. E quando você não cumpre, Deus vai ter que levantar outro. Não é assim? Olha o caso de Moisés. Todos sabem, no caso de Moisés, Deus levantou Moisés para uma missão tremenda. Olha que missão. Quer dizer, ele foi escolhido no ventre da mãe dele, né? E Moisés, ele foi criado dentro da casa do inimigo, certo? Isso é para Deus mostrando o seu grande poder. Certo? O faraó determinou o assassinato, né, dos primogênitos, estão lembrados, né, das crianças, né, recém-nascidas, né? O que aconteceu? O que foi que aconteceu naquele tempo, né? Deus mandou, certo, a colocar na sexta criança, colocou, e Miriam, irmã de Moisés, levou até um certo local e deixou a correnteza fazer o seu trabalho. Fez, levou até a área de serviço, a área da casa, né? Da parente do faraó, ok? E o que aconteceu? Ela recolheu a criança e colocou dentro da casa. Essa criança passou a ser amada por todos, inclusive o faraó. Moisés cresceu dentro da casa daquele que determinou a sua morte, porque a intenção dele era matar o libertador, e ele criou o libertador. Isso é uma maravilha, né? Ele mesmo criou o libertador de Israel, cresceu dentro do palácio, aprendeu tudo, né, sobre o Egito, comeu, bebeu, se tornou um príncipe do Egito, ali dentro da casa do inimigo, que era o próprio faraó, certo? Então Deus mostrou ali o seu grande poder. Então, se você confiar, com certeza você não sai perdendo, porque Deus nunca perde uma batalha, ok? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, certo? Onde diz aqui, olha, capítulo 2, começa no verso 28, e ele diz assim, né? E depois destes acontecimentos derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos sonharão, e vossos jovens terão visões, ok? E também derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, e colocarei sinais nos céus e sobre a terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
porque todo aquele que o nome do Eterno invocar, né, será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá salvação, diz o Eterno, né? E entre os sobreviventes estarão aqueles a quem o Senhor chamar, ok? Até o verso 41. Entre os sobreviventes, então muito claro, está dizendo que são pessoas que escaparam de um grande conflito, de uma grande tribulação, de uma grande dor, concordam? Ok? Então está falando que os sobreviventes, certo? Os sobreviventes estarão, certo? Aquele a quem o Senhor chamar, ok? Agora veja bem, o Criador ele fala bem claro que os jovens, né? Os jovens, olha só, seus filhos e filhas profetizarão, certo? Os vossos idosos sonharão e os jovens terão visões. O que está acontecendo hoje é impressionante, porque eu estou sempre, né, analisando isso. O pessoal sempre manda coisas para nós, né? E a gente tem que tomar cuidados. Existem muitos cuidados, porque existe, né, visões e visões, revelações e revelações, ok? Existem também, né, aquelas pessoas que profetizam ou dão profetadas. Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente aí, né, querendo se passar de mensageiro divino e trazendo falsas promessas, trazendo falsas profecias. Nos tempos dos profetas antigos era a mesma coisa. O profeta Jeremias teve uma luta tremenda contra os falsos profetas, porque Jeremias levava a palavra do Senhor e avisava: se preparem, arrependei-vos de tudo que vocês têm feito, porque senão vocês vão presos no cativeiro. Os profetas falsos vinham e falam: não, o Senhor já falou com nós, fiquem tranquilos, está tudo certo, tudo correto, Deus entendeu tudo e não vai acontecer nada. Pessoas muitas vezes gostam de ouvir coisas boas, ele gosta de ouvir da boca, né, das pessoas que confiam em Deus, mensagens boas. Olha, eu quero uma mensagem de que eu vou ter o carro mais caro do mundo, eu quero ter a mensagem de que eu vou ter um super apartamento, uma super mansão, que eu vou ter aviões, iate. Tem pessoas que buscam esse tipo de coisa, ele caça de todas as maneiras, né, uma mensagem muito positiva para a vida dele. Mas quando uma pessoa diz para ele: o Eterno quer de você que você se arrependa, que volte atrás de tudo aquilo que você tem feito, ok? E o que acontece? A pessoa não aceita. A pessoa fala: não, o cara está falando besteira, que é isso? Eu sou servo de Deus, eu vou na igreja constantemente. Então nós temos que tomar cuidado, ok? Porque muitas vezes nós trazemos maldição para a nossa vida. Livro de Josué, capítulo 7, ok? Josué capítulo 7, o pecado de Acã e suas consequências. Olha bem o que aconteceu, certo? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, ok? Acã, filho de Carmi, filho de Zingue, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, olha só, de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quantas vezes a pessoa, né, tenta coisas, tenta melhorar e não consegue. A pessoa não para pensar: será que eu não trouxe para dentro da minha vida algo que Deus não aprova? E eu quero ser abençoado, mas com aquilo comigo. O que aconteceu com ele? Olha, sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, e a Jericó, né, que ali perto de Bet-Aven, né, a leste de Betel, ou Beit-El, que na verdade que é a casa de El, né, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram. Esses homens, quando retornaram, disseram: pode ir, é pouca gente, é fácil,
Vamos vencer tranquilamente, Josué. Não precisa muita gente, não. Manda 3.000 homens. 2 ou 3.000 homens já resolve o problema. Ok? E o resto do exército fica aí descansando. Foram isso que os espias falaram, né? Então Josué juntou-se com toda a autoridade e mandou então aqueles 3.000 homens. O que aconteceu? Foram derrotados. Alguns morreram e tiveram que sair correndo para escapar, certo? Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a sua cabeça, certo? E ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Josué não estava entendendo o porquê da derrota, né? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer então eu, né, Senhor, para que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da face da terra. Ok? Que farás então pelo teu grande nome? Josué orando. Josué até aí não sabia de nada. O Senhor disse a Josué então: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Aí, traga de Israel para você agora. Certo? Deus falou: olha, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, que eram consagradas aos deuses, certo? Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens, certo? Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Olha o preço da desobediência, da ganância e da desonestidade, ok? Não estarei mais com vocês, olha aqui, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Ele trouxe maldição, certo, para a destruição dentro de Israel. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas, certo, ou amaldiçoadas, né? Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem, ok? Então o que Deus está falando para nós hoje também, certo? Para nós nos arrependermos, porque a redenção está próxima. Estamos chegando à redenção final. E muita gente está aí preocupada com os bens do mundo. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu já vi pessoas chegar e falar: não, que isso? Eu estou quase me formando, ok? Eu quero construir uma casa muito boa, eu quero ter meu carro, eu quero ter uma vida estabelecida. Não, no final não pode ser agora. Olhe bem, uma pessoa conhecedora da palavra, para ver como é o coração do ser humano, se apega aos bens materiais do mundo, certo? E está aqui, ó. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, né? Vieram e cada um então foi inspecionado, certo? E é Deus quem escolheu, até que Deus apontou Acã, certo? Aí Josué conversou com ele e ele confessou. Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos dos inimigos, né, uma bela capa feita na Babilônia, olha aí,
certo? 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Olha só, certo? Ganância, loucura, né? Eu os cobicei e me apossei deles, então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo, ok? Achou a pessoa. O mal que ele trouxe não atingiu só ele, atingiu todo Israel. Todo Israel, morreram pessoas, ok? Morreram pessoas, Israel foi humilhado, correu para sobreviver. Fora isso, a notícia se espalhou. A cidade de Ai era uma cidade grande, mas existiam outras cidades ali próximas, muito grandes. Quando souberam isso, falou, pronto, se Ai pegou os israelitas, botou para correr, nós vamos matar, vamos acabar com tudo. Ok? Do jeito que Josué falou ao Criador na oração. Ok? Então, o que é essa mensagem? Porque a palavra de Deus ela é sempre atual. Essa mensagem é para os dias de hoje, muito claro para nós. Muitas vezes nós trazemos maldição que não é permitido por Deus, certo? Aquilo vira maldição na nossa vida. Nós temos o quê? Muitas vezes ganância. Deixamos a palavra de lado, a palavra do Criador de lado. Pomos a religião à frente da palavra do Criador. Tem pessoas que confiam mais na sua religião do que no eterno. Infelizmente, ok? Tem pessoas, né, que ele só acha que vai ter salvação se ele for daquela religião ou da outra, certo? Muitas pessoas acreditam que tem que fazer isso ou aquilo. Nós temos que cumprir a palavra de Deus, é a regra de vida. A palavra do Criador é a nossa regra, não tem outra regra. E Deus, ele é o mesmo e não muda, a regra é a mesma, até o final. E a nossa redenção está muito próxima. E o que eu estava conversando com um grande amigo meu, um pastor, amigo meu, né? E o que nós conversamos a respeito foi uma coisa muito boa, que acho que ajudou a todos nós, né? Final dos tempos, as histórias se repetem. Muitas vezes a pessoa deixa, certo, de receber uma bênção apenas por causa de uma maldição que ele acaricia na sua vida. Aqui eram objetos. O que será que tem na minha vida hoje que impede a bênção de Deus e eu não posso ter vitória? E eu tenho que correr e ser humilhado como aconteceu com o povo de Israel. Eis aí a questão. Muitas vezes não entendemos por que Deus não atende o nosso pedido. Como é que Josué ficou sabendo? Porque ele foi lá e se humilhou diante do Criador. Ele cobriu sua cabeça com terra, permaneceu ali um tempão. E depois que ele orou, Deus falou com ele. O motivo não é você, mas alguém dentro do acampamento fez isso. Olha a maldade que a pessoa fez para todo mundo. Tá ok? Então, o que nós temos que fazer? Examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame de consciência. Você diante do Criador. Não precisa dizer para ninguém, não. Faça isso, Senhor. O que tem na minha vida que tem impedido tua bênção? O que tem na minha vida que pode me impedir de entrar na redenção? O que tem na minha vida que impede de eu me aproximar do Senhor? Faça esse exame de consciência e vê no que vai dar. Com certeza vai mudar. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado pelo carinho de vocês. Fica com a gente. Se inscreva no canal e ajude a divulgar mais a palavra do Criador. Shalom, um forte abraço, hein?